Você tem filho adolescente? Como é que anda a sua relação com ele? A gente sabe como essa fase é difícil e muitas vezes confusa na cabeça dos jovens, né? Mas entender o comportamento e respeitar o momento que eles vivem é fundamental para uma relação saudável e, claro, feliz. E é sobre isso que eu converso agora com a coach de pais e adolescentes, Cristina Graff. Seja bem-vinda, Cris, tudo bem? Obrigada, Gi. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, porque fase conturbada, nem todo mundo, né, Cris? Às vezes é um pouquinho mais light, mas quando existe essa faísca, vamos dizer assim, é difícil de lidar. Essa relação pai e filho sempre precisa ser conturbada na adolescência? Eu gosto muito de uma frase do Dr. Samitiba que fala que a adolescência é o segundo parto, é o nascer da família para andar sozinho na sociedade. E de uma forma geral é assim, é um momento em que aquele ser precisa buscar a sua identidade, né? Ele precisa buscar o seu lugar no mundo. E é um momento é um momento muito intenso emocional. E daí o que acontece? A gente costuma se preparar para o primeiro parto. A gente vai lá, faz o curso da gestante, lê livros. E para o segundo parto, que é a adolescência, a gente não se prepara. E aí o que eu vejo? Eu vejo muitos pais, não por mal, às vezes por falta de conhecimento do quanto as importantes mudanças cerebrais, que a gente já falou, psicológicas, hormonais, influenciam diretamente no comportamento do filho. E aí, infelizmente, acabam se afastando. Ficam confusos. E aí, o que acontece? Se apegam àquela figura da criança. E aí, cobram e querem que o relacionamento continue igual ao que era antes. E a comunicação também. E já não é mais isso, né? Aquela criança que acreditava cegamente nos pais começa a questionar. Mas eu te pergunto, se os pais tiveram o seu momento de adolescência, talvez não com tudo que a gente vive hoje, mas com certeza com essa questão, questionamentos com os próprios pais, se eles já passaram pela adolescência, por que quando chega a adolescência dos filhos parece que nunca existiu? Então, eu acho que vem daquela questão que nós pais e os próprios seres humanos em si têm aquela tendência a resistir à mudança. Então é importante que quando a gente pense na adolescência do nosso filho, pensar o seguinte: quanto mais eu resistir em aceitar que essa fase chegou para mim, mais eu vou afastar o meu filho. Sim. Né? E existe uma coisa importante que eu sempre falo, não só no relacionamento pais e filhos, mas no geral, a empatia. A empatia eu acho que é um dos grandes segredos dos relacionamentos, se colocar no lugar do outro, pensar o que será que ele está sentindo, olha só quanta coisa está acontecendo na cabeça dele, no corpo dele, como ele é cobrado, como ele mesmo se cobra. Então isso eu acho que pode ajudar bastante. Tratando dessa empatia, tem muitos pais que falam assim, isso aí não é nada, menosprezam o problema ou a aflição que o próprio filho está passando, dizendo, o problema mesmo é sustentar essa casa, o problema mesmo é aquilo. E menosprezam aquela aflição do adolescente e aí ele se torna, já não tem mais a confiança de chegar para o pai e falar o problema que ele está passando. Isso acaba afastando, o que isso gera nessa relação? Isso afasta, né? É aquela questão, quando a gente é pequeno, eu machuquei o joelho, já machuquei a perna. Sempre o problema da gente é maior do que o problema do filho. Então, o adolescente, ele está no momento que ele precisa se sentir acolhido, que ele precisa se sentir respeitado, pertencente. Então, se ele vem para falar uma coisa para o pai, para a mãe, e o pai já nem deixa ele falar, e já vai falando em cima, ele não vai mais voltar a falar. Né? A gente tem que pensar assim, a comunicação é feita de alguém que escuta e alguém que fala. Às vezes a gente já escuta querendo falar, né? O filho vem falar uma coisa, eu vou falar aquilo, vou falar... Não, espere ele falar, veja o que realmente ele está querendo dizer. Porque o adolescente sente, e se eu vou cortando ele, ele não vai mais sentir essa abertura de falar. Isso mesmo. Inclusive, Cris, nós somos as ruas para saber como é que está a relação das pessoas com os filhos adolescentes ou se já passaram por essa fase. Vamos ver o que a Leda tem a dizer a respeito dessa adolescência. Eu sou uma mãe, desde o início do nascimento deles, eu sempre fui muito participativa, acompanhei cada fase, cada momento. E apesar dos dois terem essa diferença de idade, eu sempre tive os dois criados juntos, independente da idade, né? E eu acho que os pais têm que serem presentes, ainda mais hoje em dia, né? Do jeito que as coisas andam, a gente precisa estar cada vez mais presentes.
E assim, qual dificuldade que tu encontrou quando a sua filha estava na adolescência? Assim, o que você acha que é mais difícil? Os hormônios, a flor da pele? Eles se sentem adultos, revoltados, né? E é uma fase assim que ao mesmo tempo que ela vem com intensidade, ela também passa, né? E hoje, graças a Deus, a Luísa passou a aborrecência e está na fase adulta e é uma fase maravilhosa, assim. Ela sempre foi bem parceira comigo, sempre me pediu para estudar bastante, até agora eu estou fazendo um curso, faço faculdade de arquitetura, ela sempre me apoiou bastante nessa parte, sabe? Muito bem, a Cris arrepiou quando falaram aborrecência, muita gente chama assim. Mas aí como é que a gente pode fazer? Ainda bem a Leda foi tranquilo, né? Mas tem muita gente que enfrenta maus comportamentos em relação à adolescência. Sim. Uma coisa que é fato, o adolescente rebelde, ele sofre, ele não acorda pensando assim, olha, hoje eu vou infernizar a vida dos meus pais só por prazer. O mau comportamento, ele é resposta de necessidades não atendidas. Então é um pedido de ajuda, um pedido de muitas vezes de socorro e de atenção. E o que ajuda? Ajuda a gente tentar, antes de agir no impulso, descobrir o porquê daquele comportamento. Ver o comportamento como um efeito e não como uma causa. Né? Então, por exemplo, a gente tinha comentado da questão das notas do filho. Quando eu pego e vejo que as notas dos meus filhos estão caindo, eu posso chegar e agir no impulso e falar, mas você é um malandro, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já não ensino mais nada, porque ele já nem está mais me ouvindo. A raiva tomou conta e eu não ensino mais nada. Mas se eu procurar entender a raiz do problema, olha, será que as notas estão baixas porque é aumento de tecnologia demais e algumas coisas, eu consigo agir na raiz do problema e chamar ele junto comigo. E daí eu consigo agir de uma forma mais eficaz, trazendo ele para junto de mim. Sim. Né? Tem uma questão também que o Marcelo colocou aqui pra gente. Pode colocar a enquete do Marcelo aqui na tela. É complicado. Essa idade é triste, né? É muitos nãos que a gente tem que falar, bem complicado. Mas a gente vai levando, conversando bastante, instruindo bastante e sem faltar respeito, né? E você acha importante essa conversa com a sua filha? Acha que realmente faz diferença? Claro, sem dúvida, né? Se não tiver conversa, não tem diálogo, a gente se distancia e a gente vê o que está acontecendo hoje em dia na sociedade, né? Essa distância é tão grande e não se tem mais esse diálogo entre pais e filhos, né? Aí uma coisa que tem que ter, né? Do início ao fim, sempre. E uma das coisas que os pais precisam ter a consciência é que precisa de adaptação. A comunicação precisa ser adaptada na adolescência, porque é um momento que pais e filhos precisam estar seguros e tranquilos para passar pelos desafios que essa fase tem. É uma fase difícil. Cris, infelizmente nosso tempo encerrou, a gente tem muito mais para falar, então você volta de novo para a gente continuar esse papo. Sim.